Hoje foi o Biden, o presidente dos Estados Unidos, a pedir ao Lula uma mediação para baixar o fogo naquela questão Venezuela-Guiana. Imagine se o presidente da maior potência mundial fosse na onda desses arrufos midiáticos, tanto lá quanto aqui, de que o Lula deveria ser mais duro com o Maduro, deveria chamá-lo de ditador e tudo. Como é que o Lula ia agora atender esse pedido do Biden? Porque perderia todos os canais de comunicação. Então é importante que a gente tenha em mente, não é, a necessidade de pesar certo tipo de informação, como essa, por exemplo, dizendo que o Lula vai romper com o Maduro, ameaçou romper com o Maduro. Então eu vejo aqui nesse noticiário do Jamil Chad, do site UOL, dizendo que Biden pede que o Brasil atue para desarmar tensão entre a Venezuela e a Guiana. E diz aqui mais que o presidente dos Estados Unidos quer que o presidente brasileiro atue para acalmar a situação na fronteira entre Venezuela e Guiana, evitando que a crise saia do controle. Ou seja, isso é o presidente dos Estados Unidos com a responsabilidade de dirigir a maior potência militar e econômica ainda do mundo. Eu peguei aqui na CNN Brasil a manifestação de um professor da USP, não é? O cientista político José Guilhom Albuquerque. Está aqui ele, né, dando essa entrevista no CNN Brasil. O que é que ele diz sobre esse convite do Biden ao presidente Lula de intermediar na questão? O Biden sabe quem é o Lula, conhece quem é o Lula e sabe de tudo isso, da ligação com ele, exatamente por causa dessa... E ele fala o seguinte, que o Biden sabe muito bem dessa ligação do Lula com o Maduro. Qual é essa ligação? É justamente, não é, essa convivência que o Maduro tem com o Lula desde a época do governo Chávez, Hugo Chávez, quando o atual presidente Nicolás Maduro era chanceler do Hugo Chávez. Então é um processo longo de conhecimento e até de amizade, eu não diria pessoal, mas de longa convivência com o atual presidente da Venezuela. Essa possibilidade de ligação, que ele tentou conversar com ele, tentar em conjunto fazer algo dessa ordem. Dependia então do governo brasileiro ter uma posição mais ou menos definida e não ser pegada de surpresa numa situação como essa. Quer dizer, essa é uma crise que é previsível e que, portanto, devia haver alguma previsão sobre isso. Se isso ocorrer, é muito difícil, o que nós vamos fazer? Então, é essa a situação, não é? A gente precisa realmente tomar cuidado com o tipo de informação que eu vou também, nesse mesmo noticiário aqui da CNN Brasil, o programa do jornalista William Vac. Ele, às sextas-feiras, não trabalha e coloca lá em seu lugar o jornalista Caio Junqueiro. E era justamente o Caio e a companheira dele, a Thaís Herédia, que fez essa pergunta ao professor da USP. Então foi nesse mesmo noticiário WW, não é, que a jornalista, a correspondente lá em Nova York, Mariana Giacomi, ela dá uma informação muito duvidosa. Vamos analisar. Ante el imperialismo norteamericano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou estar decepcionado com a postura de Nicolás Maduro e indicou que pode romper politicamente com o venezuelano caso a invasão de esse... Olha aqui, dizendo que o presidente Lula teria falado, né? Teria, não é? Isso aqui são informações provavelmente ouvidas de assessores, não é? De assessores do Lula ou do Itamaraty.
e que o presidente estaria disposto a romper com a Venezuela. Tem fundamento a notícia dessa, quando o próprio presidente dos Estados Unidos solicita a intermediação do presidente, né? E o presidente Lula então estaria rompido com Maluf. Como é que ele ia fazer essa interlocução? Que grau de responsabilidade e de respeitabilidade teria o Lula junto ao Maduro? Daí a importância, não é, da negociação política, porque a negociação política, ou seja, a negociação diplomática, ali uma coisa muito lenta, não é, mas que é a única capaz de encontrar uma saída para a crise, é que essa capacidade é justamente que se investe o Lula para fazer essa intermediação pedida pelo Biden. Equívoco se confirme. Lula estaria menos cético que o Itamaraty sobre a possibilidade de uma guerra na região e lamentou que Maduro tenha destruído os esforços brasileiros para normalizar as eleições venezuelanas no ano... Olha aqui, outra inverdade, a meu ver. Diz que o Maduro estourou todas as possibilidades, não é, de fazer um acordo com a oposição, justamente, não é, para aquela eleição do ano que vem, na qual o Maduro também, o mandato do Maduro está em jogo, porque ele é candidato à reeleição. Então, a gente sabe que há todo um processo longo ali, que vem justamente, não é, patrocinado pela Noruega, e que já tinha progredido, né? E de repente houve essa erupção da crise ali determinada pelo plebiscito, mas que acabou também provocando uma nova agitação em termos políticos internos lá da Venezuela. No que vem, tirando o país do isolamento. Apesar da postura de Maduro que irritou Lula, o Brasil ainda aposta na via da negociação. Hoje o país conquistou... Olha aí, então, a jornalista acaba, né, com a conclusão de que ainda é possível a negociação. Claro que é possível. Por que é possível? Porque o mundo se faz disso. As guerras mais violentas foram resolvidas não no campo de batalha, e ali numa situação de guerra, ali é uma situação nem de pré-guerra, é uma situação ali de teatro ainda, né? Cada um querendo ganhar terreno, mas só em termos verbais, às vezes até em termos burocráticos, como fez o Maduro, né? Proclamando aquela situação lá da Venezuela, que considera em termos teóricos como pertencente ao território venezuelano aquela parte da Guiana que se chama Essequibo e que, historicamente, não é, desde a época da colônia, é reivindicada pela Venezuela. O apoio do México, cujo governo afirmou que estava se somando à iniciativa de Lula para que a CELAC promova o diálogo entre Venezuela e Guiana a fim de encontrar uma solução pacífica para a situação. Ok, outra aqui. Outro dado importante aqui, dessa informação da jornalista Mariana Giacomo. Qual é? É justamente isso. É que a CELAC, não é, que é a Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe, CELAC, né? Todos aqueles países reunindo a América Latina ali, não é? América do Sul, América Central, que foi presidida pelo presidente do México até há pouco tempo. Essa CELAC seria outra via da negociação por causa do peso que tem aquela comunidade, não é? Comunidade, inclusive, é fundada na época do Lula e do Chávez e dos Kirchner, lá na Argentina, no início dos anos, ali por 2010, mais ou menos. Os recados diplomáticos brasileiros, no entanto, são todos de reprovação à Venezuela. Em declaração divulgada na última quinta-feira. Outra inverdade, não é de reprovação à Inglaterra, não é de reprovação à Venezuela. Por quê? Porque a capacidade de diálogo e de negociação do Lula não está em romper ou fazer ameaças ao país ou ao seu interlocutor, mas sim a de justamente
abrir ao diálogo para encontrar, através dessa interlocução, dessa negociação, uma saída para a crise. O Mercosul condenou atitudes unilaterais